página 4 do PET, tá? Do PET 1. Então, nós vamos trabalhar esse último conteúdo. E aí, quem não estiver conseguindo entrar, como é que tiver o PET, já pode entrar lá e fazer o PET, né? Fazendo o caderno. E os outros, vocês já podem ir fazendo, depois mandar para mim, pôr lá só lá no formulário, né? Então, a, a conteúdo dessa semana, né, o conteúdo vai ser a questão dos fenômenos geográficos em gráficos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dos gráficos, né, que é algo que vocês veem bastante em matemática, tá? É a parte da matemática, então algumas coisas talvez eu não consiga explicar tão bem para vocês, porque é uma área que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas nós vamos só entender o básico, quais são os tipos de gráficos mais usados, nós vamos ver, são quatro, né? Tipos de gráficos que são mais usados na geografia. Tem outros que são usados? Tem, tá? Mas o que mais se vê são esses quatro, então nós vamos ver quais são eles, como que eles funcionam, de que forma, né? Nós vamos ver que dois, principalmente, são muito parecidos, então é bom sempre saber diferenciar um do outro, tá? Então, ó, os gráficos, então, Marita, os gráficos, então, são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado. O que é mensurado, professor? É algo que pode ser medido, tá? Mensurado é a mesma coisa que medido, tá? Então, eu vou fazer a mensuração disso, eu vou fazer a medição dessa coisa, tá? Quantificado, né, da quantidade, ou ilustrado de forma lógica, né? Então, ele é usado para medir, quantificar e ilustrar alguma característica, alguma porção do espaço ou algo que está acontecendo, né? Então, ó, o mapa, então, é a representação espacial de um lugar, né? De um acontecimento de um lugar. E os gráficos vão nos apresentar uma dimensão estatística, ou seja, ele vai nos dar uma estatística sobre aquele fato, né? Então, o mapa mostra, né, como que aquilo está acontecendo, como que aquilo é dividido no espaço, né? Então, por exemplo, eu faço um mapa sobre a, a densidade demográfica no Brasil. Ele vai me mostrar onde, dentro do território brasileiro, onde tem mais, onde tem menos densidade demográfica, através de símbolo, através de cores, alguma coisa do tipo. O gráfico, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai me apresentar aquele dado, qual que qual região tem mais densidade demográfica, qual tem menos, mas de uma forma gráfica, né? De uma forma mais estatística, mostrando quantidades, né? Ao invés de usar símbolos, ele vai usar números para representar aqueles dados, né? Então, nós temos que para interpretar esses gráficos, né? Nós temos que compreender aos fenômenos, né? Então, eles vão nos mostrar, comparar informações qualitativas, de qualidade, né? E quantitativas, envolvendo o tempo e o espaço. Então, os gráficos, eles normalmente vão trazer para nós por exemplo, eu acabei de falar para vocês, a densidade demográfica as regiões que têm a maior quantidade, densidade demográfica. Então, ele vai trazer para nós a quantidade, que é essa densidade demográfica, e os tempos, né? No ano na década de 80, na década de 90, na década de 2000, de 2010, 2020, né? Ele vai trazer a variação ao longo dos anos. Então, ele vai trazer a quantidade, a qualidade e o tempo, né? Então, ó, existem vários tipos de gráficos. Nós vamos falar em três principais para a educação básica: o gráfico de coluna, o gráfico de barra e o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, tá? E aí nós vamos falar também, além desses três, de um último, que ele também é muito importante, que é o gráfico de linha, tá? Que são usados para mostrar como o todo se divide em partes e apresentar as proporções, né? Independentemente do tipo de gráfico, todos eles devem ter claramente indicados. Então, é que nem o mapa, ó, tem que ter um título, né? Porque que nem você vai pegar um gráfico, não tem título, como é que você vai saber do que ele está falando? Ele te traz ali as barrinhas com a quantidade, da forma que ele for lá, as quantidades, mas não tem falando o que é.
É um gráfico, mas não tem explicando como você vai saber, né? O título do eixo das abscissas horizontal e do eixo vertical, né? Ele chama aqui de abscissas e ordenadas. A linha horizontal e a linha vertical. Então, tem que explicar o que que é uma e o que que é outra, né? A legenda, que nos traz a informação. Ah, esse mapa, esse gráfico, a barrinha amarela está falando de uma coisa, a barrinha verde está falando de outra, explicando o que que é cada parte do gráfico, né? E a fonte, né? Quem fez esse gráfico, né? Porque se não tiver uma fonte, você não pode acreditar naquela informação, né? Você não vai acreditar, por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo que é, estão inventando que a vacina do Covid causa a queda de cabelo nos homens. Você não pode simplesmente acreditar que aquilo é verdade. Qual que é a fonte? Quem que disse isso? Não tem fonte? Então não é verdade. Então você tem que descobrir qual é a fonte. Se tiver uma fonte, ele funciona. Então todo gráfico tem que ter um. E aí, então, vamos ver os quatro tipos de gráficos que eu falei. O primeiro dele, o gráfico de colunas, né? Como o próprio nome já diz, ele é formado por duas linhas, uma vertical e horizontal, e nelas nós vamos ter, no caso, no eixo horizontal, que é aquele que é deitado, né? Nós vamos ter a construção das colunas, né? As barras, né? Que representam a variação dos dados no que foi pesquisado, né? Então, que nem naquele exemplo que eu dei para vocês, da questão da densidade demográfica. As barras vão mostrar essa quantidade, né? É, a variação da densidade demográfica. Então, nós não teríamos uma barrinha, vamos pôr uma para a região norte, uma para a região sul, é, uma para o sudeste, uma para o nordeste e uma para o centro-oeste. Aí, de acordo com a densidade demográfica, ela vai ser maior ou menor, né? E o fluxo de informações é pelo número, por um valor numérico, é indicado pelo eixo vertical, né? Então, aqui, ó, olha lá, eixo horizontal são as variações, o eixo vertical, a escala, onde eles se encontram, a origem. As barras, as colunas, vêm aqui no eixo horizontal, olha lá, estão em pezinhas. Todas têm o mesmo tamanho, na mesma distância entre elas. E aí, ó, cada uma tem um tamanho diferente, porque cada uma vai mostrar a intensidade da variação, né? Então, vamos colocar aqui que fosse a densidade demográfica, né? Cada uma estaria representando uma das regiões do Brasil, né? A gente poderia, aqui como tem seis, a gente poderia considerar são as 5 regiões, mais o Brasil como um todo, né? O Brasil como país. Então, cada uma, né? Todas elas no eixo horizontal, e aí o eixo vertical mostraria a quantidade, 0, 20, 30, 40, 50, 100, 200 habitantes por quilômetro quadrado. E aí cada uma estaria no nível ali mostrando uma quantidade, tá? Lá, no eixo vertical, que é o que está em pé, né? Sem querer, indicamos uma escala graduada de 0 até o valor máximo que queremos representar. E no eixo horizontal, que é o que vem deitadinho, né, construímos colunas onde a altura informa o valor máximo pesquisado. As colunas devem possuir a mesma largura e a distância entre elas deve ser constante. E podemos representar uma ou mais categorias de informação. Então, aqui, ó, por exemplo, densidade demográfica, olha lá. Ele está apresentando a densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado, olha lá, 0 a 20, 0 a 25, e o eixo horizontal está nos trazendo os anos. Então, a evolução da densidade demográfica no Brasil ao longo das décadas, né? E aí a altura da barra indica a quantidade, né? O valor, né? Então, ó, de 10 em 10 anos, que é os anos dos censos, né? Era para a gente ter tido um censo agora ano passado, 2020, jogou para esse ano, 2021, mas agora por causa do corona provavelmente vai jogar para 2022. Então lá, eixo horizontal, nós temos as barras mostrando a quantidade, né? E com a passagem dos anos, né? No caso aqui, né? De 10 em 10 anos. E o eixo
vertical, nós temos a quantidade, né? No caso aqui, habitantes por quilômetro quadrado, né? O gráfico de barras é o contrário do gráfico de coluna. Se o gráfico de colunas, nós temos as barras, né, as colunas aqui no eixo horizontal e a quantidade no eixo vertical, no gráfico de barras vai ser o contrário. As barras que representam a variação da medida, né, a quantidade, elas estão no eixo vertical e as informações vão estar no eixo horizontal. Tá? É a mesma coisa, a mesma quantidade, o mesmo espaço, o mesmo tamanho, a diferença é onde elas estão. Aqui, ó. Eixo horizontal é a escala, mostra a quantidade. Eixo vertical, né, nós temos as medidas, olha lá. Então, nós temos a passagem do tempo, né? Olha lá, ao contrário. Aqui, no gráfico de colunas, elas estavam em pé no eixo horizontal. Agora, elas estão em pé, né, deitadinhas aqui no eixo vertical, né? Então, olha lá. No caso aqui, ó, taxa de mortalidade. Então, olha lá. Eixo vertical traz para a gente a escala, o horizontal traz para a gente a escala, né? De tempo, né? De quantidade, no caso, né? Olha lá, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 óbitos por 100 mil habitantes. O eixo vertical traz para a gente a faixa etária, né? Então, olha lá, de 0 a 9 até 60 acima, né? É a variação, né? E aqui ele traz para a gente dois conjuntos de barra, uma para mulher, olha lá a legenda, uma para homem, né? Então a diferença entre as duas, as barras estão no eixo horizontal, a outra elas estão no eixo vertical, né? O terceiro, gráfico de setor, que nós também chamamos de gráfico circular ou gráfico de pizza, que é o mais comum, porque ele lembra realmente uma pizza vista de cima, né? Porque ele vai ser um círculo dividido de acordo com os dados, né? Usando número ou porcentagem, né? Tá lá, é um círculo, e aí você divide as porções de acordo com a quantidade daquilo que foi pesquisado, sempre usando ângulos proporcionais e tendo uma legenda para explicar, né? Tanto que nesse aqui, por exemplo, 25% está marcado como azul, 75% como laranja, né? Então divide certinho. Tem que ter o ângulo perfeito aqui para dividir em 25%, né? E aí, ó, ele fala gráfico de pizza porque cortando as partes lembra as fatias de uma pizza quando você corta, né? Então, olha lá, todas as áreas de conhecimento aqui, cada uma representada por uma cor, e divididas aqui no gráfico, proporcionais, no ângulo certinho, tudo bonitinho. Não é simplesmente fazer um risco aqui e colocar, ele tem que ter o tamanho correto, né? Então, se é 44,37, tem que corresponder esse tamanho aqui a 44,37, né? Que nem aqui no anterior, ele tinha que corresponder a 25% do círculo, né? E o ângulo tem que ser um ângulo aqui, no caso, 90 graus, perfeitinho, né? Então, lá, todos eles, porcentagem correta. Eu diria que esse aqui é o mais fácil de ser analisado, porque ele já nos traz, visualmente, ele é mais fácil de você perceber a diferença de tamanho, né, entre eles, de porcentagem, tá? E por último, nós temos o gráfico de linha, né, que é o mais, ele tem o mesmo formato, digamos assim, dos outros dois primeiros, né? A diferença é que enquanto o gráfico de colunas e o gráfico de barras usa essas colunas, essas barrinhas, né, para representar a informação, o gráfico de linha ele vai usar uma linha, tá, gente? Que vai atravessar todo o, uh, o gráfico, né? Ela vai começar lá no início, né? Nós temos dois eixos, um vertical, um horizontal, e uma linha que mostra a variação dos dados, né? É indicando quando uma das variáveis ele normalmente a gente usa ele quando uma das variáveis se apresenta o tempo e se pretende revelar o movimento dos dados ao longo do tempo, né? Então, para mostrar, ó, isso aqui era assim e foi dessa forma até chegar no que é hoje. Esse gráfico é muito usado, pessoal, nas pesquisas de políticas, tá? Para eleição.
que eles fazem, né? Aquele gráfico lá mostrando, o candidato A tinha, é, vamos pôr aqui, ó, que nem esse aqui, ó. O candidato A tinha, vamos pôr aqui, 80% das intenções de voto, depois ele teve um pouquinho 50%, subiu para 65%, foi para 90%, caiu para 35% e subiu novamente para 50% das intenções de voto, né? Então, está mostrando como que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, voto branco e nulo permaneceu, um pouco, tinha outra linha aqui, eu vou colocar retinho, permaneceu em 1% durante todo o tempo, então ela permaneceu retinha, né? Então lá, eixo vertical, normalmente vem o tempo, né? Então, pô, de 10 em 10 anos, ou, por exemplo, numa eleição a cada 2 meses, né, que é feita a pesquisa, a cada um mês que for feita a pesquisa, e o vertical traz a escala, a quantidade, né, em porcentagem, de 0 a 100, ou em número da população, de 0 a 200 mil milhões de habitantes, coisa do tipo. E ele vai nos mostrar, a linha vai nos mostrar essa mudança da quantidade, tá? Da intensidade. Então, por exemplo, ó, esse gráfico nos traz a quantidade de bovinos, milhões de cabeças. Então, lá, no eixo horizontal, ele nos traz os anos, aqui é de 2 em 2 anos, né? O eixo vertical, o total, de 0 a 80 milhões de cabeças de gado, né? E aí, cada linha, olha lá, a legenda, cada linha representa uma das regiões. Então, quanto que cada região possuía de cabeça de gado ao longo dos anos. Então, a gente vê que a região centro-oeste sempre foi a maior produtora de gado, né? Sempre teve a maior quantidade de cabeças de gado. Então, sempre ela foi aumentando. Olha para vocês verem, ao longo dos anos a linha vai mudando de acordo com a quantidade. Teve ano que teve mais, teve ano que teve menos, né? E a mesma coisa acontece com as outras regiões. Cada linha representa uma região e ela vai mudando. É interessante ver aqui, ó, o caso da região norte, que praticamente não tinha produção de gado, né, cabeças de gado, em 85, e foi subindo, e em 2017, que foi o último ano, já era a região, a segunda maior quantidade de cabeças de gado das 4 das 5 regiões brasileiras, né? Então lá ele mostra a passagem dos anos e a mudança na quantidade, tá? Então vamos só voltar rapidinho. Gráfico de colunas, nós vamos ter essas colunas ou barras representando a quantidade no eixo horizontal, né? O eixo horizontal vai nos trazer a variação, no caso aqui de anos, com as barras mostrando a quantidade, através do eixo vertical, né? Que vai nos trazer as quantidades, né? O contrário no gráfico de barras, a quantidade está na no eixo horizontal, né? A variação, né? No caso de data ou de idade e tal, está no eixo vertical e as barras estão no eixo vertical, né? Então a diferença entre os dois é bem básica. No, no gráfico de colunas, as barras estão no eixo horizontal. No gráfico de barras, as barras estão no eixo vertical. O gráfico de setor é realizado dividindo um círculo de forma proporcional para mostrar a porcentagem, né? Em ângulos corretos, né? Seguindo um ângulo proporcional à porcentagem, né? E o gráfico de linha, nós temos um plano cartesiano, eixo vertical, eixo horizontal, e a linha fazendo a representação da variação na quantidade dos dados que foi pesquisado, né? Sendo que o eixo horizontal vai nos trazer o tempo, ou a variação de tempo, né? E o eixo vertical vai nos trazer a escala na variação de quantidade, né? Daquele que está sendo apresentado. Essa parte é um pouquinho chata, mas eu mesmo tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu não sou muito bom de matemática, mas eu tenho que passar para vocês. E aí, Raul? Meu computador está chiando. Opa, Não sei o que está acontecendo. Vai.
E será que não vai tampar o meu computador? Meu computador tá chiando, gente. Não sei por quê. Não tô gostando de eu falar, não. Bom.